Olá, boa tarde, TV Câmara Guarulhos, de volta com a programação normal para você conferir. Você confere a nossa programação sempre pelo canal 7 digital da NET, pelo canal 98 analógico ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. A partir de hoje, terça-feira, a programação da TV Câmara está normal, depois de aí uma série de audiências públicas que acontecerão na casa. Foram 35 audiências sobre o calendário, respeitando o calendário da PPA e da Lei Orçamentária 2014. A partir de hoje, sessões às terças e quintas e programação da TV Câmara para você. Hoje, a sessão de número 70 acontece aqui na casa, 19/11. A sessão ela é iniciada pelo pequeno expediente, nós passamos depois à tribuna livre e depois ao grande expediente, que tem hoje 20 itens. Do item 1 ao item 12 são requerimentos de informação sobre diversos assuntos. Informações que os vereadores solicitam à Prefeitura, por exemplo, sobre pavimentação asfáltica, guias, bueiros na Vila Rosália e na Vila Tijuco Preto. São exemplos de requerimentos constantes na pauta do grande expediente de hoje. Do item 13 ao item 20 são os projetos de lei. Entre eles, a gente vai dar destaque aqui para o projeto 6867 de 2013, que dispõe sobre a proibição de venda em escolas públicas e particulares de refrigerante que contenha açúcar. Esse item foi apresentado na casa, então propõe que as escolas públicas e particulares não vendam mais refrigerantes com açúcar. Nós passamos depois do grande expediente à ordem do dia. A ordem do dia tem hoje 13 itens. Um exemplo para você em primeira discussão e votação, um item que dispõe sobre a modernização da administração tributária do município de Guarulhos. E um item em segunda discussão e votação dispõe sobre retirada de postes de calçada de forma gratuita pela administração pública direta e indireta. A gente sempre lembra você que os itens que a gente fala aqui são apenas exemplos de itens constantes na pauta e os vereadores usam a tribuna para falar sobre os mais diversos assuntos. Então, você acompanhando a sessão vai descobrir tudo o que acontece, vai conhecer com a gente tudo o que acontece nessa casa. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde a todos. A número legal, sobre a proteção de Deus, iniciando nossos trabalhos. Não temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Passemos à tribuna livre, onde temos duas oradoras inscritas. Com a palavra a senhora Madalena Maria Rodrigues, por 10 minutos.
gente... Olha aqui mesmo. Aqui? Quer subir no banquinho? Ele tá me tirando. Não, é que aí você fica melhor aí pra trás. Pode ir, já deu a palavra. Olá, gente. Boa tarde. Vou pedir um pouco de atenção de vocês. Eu sei que essa casa tem a sua própria rotina. E a gente veio aqui hoje romper um pouco com essa rotina. Então, por isso, a gente veio falar de um tema que todo mundo costuma dizer que é fundamental. E aí, se vocês também acham que a educação é importante, eu queria ver se vocês, na prática, vão prestar atenção no que a gente vai falar, então, para ver se para vocês também a educação é importante. Nós vamos apresentar aqui, eu sou Madalena, sou educadora social há muitos anos, e o que nós vamos apresentar aqui é o produto de um trabalho de várias pessoas no país inteiro, um grupo chamado Românticos Conspiradores, que tem como parâmetro pedagógico. Vocês estão prestando atenção? Então, o nosso grupo tem gente no país inteiro, e no dia de hoje, simbolicamente, todos os agrupamentos de várias cidades no país estão fazendo essa entrega nos seus locais, para o Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, incluindo um grupo que está em Brasília, entregando esse documento para o nosso ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Então, é muito simbólico que em Guarulhos a gente também tenha conseguido esse espaço, e a gente agradece. As cidades onde esse ato simbólico está acontecendo, eu vou ler rapidinho: em Paraty, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Carrancas, Juiz de Fora, Lima Duarte, Contagem, Campanha, Guaxupé, Uberlândia, Barbacena, Belmiro Braga, São João del Rei, Atibaia, Arujá, Cotia, Vargem Grande Paulista, Guarulhos, Itapira, Santos, Taubaté, Santa Leopoldina, Serra, Crato, Palhoça, Brasília, Felipe Camarão, no Rio Grande do Norte, Salvador, Caldas Novas e Cuiabá. Então, Guarulhos está se juntando a essas cidades todas nesse grito de que queremos, de que precisamos novas formas de ver a educação. Aí eu vou pedir para a Simone liberar aí o PowerPoint, para poder ser mais dinâmico. Então, o nosso manifesto, ele tem como mote mudar a educação, mudar a escola, melhorar a educação para transformar um país. Você se lembra de como era a escola no século XIX? Vejam que mudou muito pouco de lá para cá, né? Continua a mesma coisa, apesar de algumas mudanças nas tecnologias utilizadas. As cadeiras na mesma disposição, na maioria das vezes, e a lousa, às vezes, é substituída por outra tecnologia, mas o processo é o mesmo. Bom, isso naturalmente significa, para muitos estudantes, a escola é desmotivante e alienadora. Nós queremos mudar e achamos que é possível. Conheça algumas das nossas ideias. Ao invés de ter separação dos estudantes por idade, seriação desde a pré-escola até a universidade e reprovação como estratégia para estimular e aprender,
Ao invés disso, é possível que se respeite a forma e o ritmo de desenvolvimento de cada estudante. A seriação impede que alguns estudantes progridam mais rápido e castiga os que têm um ritmo mais lento. Somos a favor de agrupamento por socialização, na complementariedade, afetividade e autonomia. Ao invés de ter uma situação de desvalorização do educador, geralmente sem plano de carreira e com piso salarial vergonhoso, que seus salários estejam à altura de sua importância social e que se encontre entre os mais altos do serviço público. Ao invés de escolas que formam pessoas submissas, passivas e sem motivação, queremos estudantes motivados, pensantes, parceiros na aprendizagem, capazes de construir o conhecimento de forma autônoma. Queremos que o ato educativo reconheça os estudantes como seres únicos em suas complexidades, auxiliando-os a descobrirem-se e a viver e valorizar as suas culturas, na convivência e interação social harmônica. Eu queria aproveitar para chamar a atenção que a luta pela educação não é só dos educadores ou só dos professores. Cada um de nós, e os vereadores certamente devem entender muito bem isso, somos educadores sociais, devemos estar a serviço de formar, de educar, de aprender e ensinar, né? Então, só para lembrar que essa não é uma conversa só para professores. Essa experiência ou essas ideias que a gente acabou de falar, elas não estão só no âmbito do sonho, elas já são realidade em vários pontos do mundo. Felizmente também em vários pontos do nosso país. Então, não é uma coisa de que estamos aqui, uns poucos de loucos conspiradores, pensando numa coisa que está muito distante. Não, é possível e ela está existindo neste momento em vários lugares. Bom, eu convido todos vocês a juntarem-se a nós para assinar o 3º manifesto. Esse é o endereço eletrônico, eu posso depois passar mais informações, mas conto com todos vocês para assinar. Então, nossa intenção, mudar a escola, melhorar a educação e transformar um país. Esse é um trabalho, então, que foi construído ao longo desde o ano de 2012, ao longo de todo esse período, por educadores de todo o país. Aí estão alguns representantes de várias cidades. Pode passar. Eu vou mostrar algumas entregas simbólicas, conversas simbólicas de representantes com o Aloysio Mercadante, que hoje está recebendo em Brasília este mesmo manifesto. Este foi o encontro nacional que justamente definiu a tirada do manifesto. Ao lado ali nós temos o educador José Pacheco, que é o fundador da Escola da Ponte de Portugal. Essa é uma entrega simbólica também para o Frei Beto, para o Leonardo Boff. E aí está um grupo dos simpatizantes de Guarulhos com o professor José Pacheco da Escola da Ponte. Por enquanto é isso, eu vou passar para Simone fazer a leitura do manifesto. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Com a palavra, a senhora Simone Carleto, por 10 minutos. Senhor presidente, muito obrigada. Cumprimentando Vossa Excelência, gostaria de cumprimentar todos os vereadores e vereadora aqui presentes no plenário. Gostaria de agradecer as pessoas que estão na galeria hoje, pois eu já tive a oportunidade de estar aqui nessa casa algumas vezes. E normalmente, mesmo em audiências públicas, instâncias essas que seriam prioritariamente ocupadas por pessoas representantes da população, normalmente as sessões são esvaziadas. Então eu queria, apesar da Madalena já ter solicitado aqui, queria pedir mais uma vez a atenção de todos, tendo em vista que normalmente essa tribuna não é ocupada. E nós estamos aqui hoje representando
educadores e educadoras da cidade. Creio que é um momento diferenciado, porque na maior parte dos dias esse espaço não é ocupado. E quem sabe, né, a partir da nossa coragem de ocupar aqui, porque o procedimento é extremamente burocrático, e tendo sido cedido, tomara que isso incentive outras pessoas a fazê-lo. Então eu gostaria de pedir mais uma vez a atenção de todos, porque eu me recuso a falar aqui enquanto todo mundo estiver conversando, porque eu não consigo nem eu mesmo ouvir minha voz. É possível? Mudar a escola, melhorar a educação, transformar um país. Os resultados obtidos pela escola que temos não correspondem à proposta da LDB vigente, porque o sistema escolar está pautado em um modelo ultrapassado. Mudanças foram feitas, certamente, porém os educandos não têm tempo de aprender quando estão apenas a serviço de obter boas notas. Embora a informação esteja acessível aos jovens como nunca antes esteve, através de livros, internet, jogos, pessoas, organizações e comunidades, as escolas mantêm-se presas nas formas arcaicas de transmissão de ensino e seguem utilizando estratégias como aulas frontais coletivas para alunos enfileirados, estáticos e impedidos de se expressar e de compartilhar suas ideias. A escola não percebeu que a aprendizagem só é possível quando há relação entre as pessoas e essas estejam intermediadas pelo mundo. Urge que os educadores e atuais gestores públicos entendam que escola é também estudo e esforço, mas que, para além disso, a aprendizagem pressupõe criação de vínculos afetivos. Como cultivar a amorosidade no atribulado cotidiano das salas de aula e nas agendas lotadas dos professores? Nessa perspectiva, indicamos ao poder público melhorias para uma nova construção social de escola, servindo como diretrizes para uma educação do século XXI na direção de uma sociedade solidária, justa e sustentável. 1. Políticas públicas em educação previamente discutidas, aprovadas e supervisionadas pela comunidade, atendendo às necessidades específicas locais e de cada estudante em sua singularidade, cumprindo assim a LDB. Assegurar às escolas a dignidade de um estatuto de autonomia, estipulado e regulamentado no artigo 15 da LDB. A revisão do tipo de gestão das escolas, passando de uma tradição hierárquica e burocrática para decisões colegiadas, coletivas, colaborativas e horizontais, envolvendo a participação da comunidade, dos familiares, dos educandos e educadores. Implantação de comunidades de aprendizagem concebidas por um projeto educativo coletivo, baseado num projeto local de desenvolvimento, consubstanciado numa lógica comunitária que pressupõe uma profunda transformação cultural e concretiza uma efetiva diversificação das aprendizagens, tendo por referência uma política de direitos humanos que garanta as mesmas oportunidades educacionais e de realização pessoal para todos. Assenta, outro sim, na solidariedade, operando transformações nas estruturas de comunicação, intensificando a colaboração entre instituições e agentes educativos locais. Uma educação integral, em tempo integral, para todos os estudantes da educação infantil ao ensino fundamental, garantindo liberdade de organização do trabalho escolar, contemplando a heterogeneidade, não tendo como referência a faixa etária ou intelectual, mas a socialização na complementaridade, afetividade e autonomia. Que se extinga a seriação, a segmentação cartesiana do conhecimento, a disciplina isolada e exposta por um especialista em 50 minutos, substituindo-a pela prática de trabalhos em equipes, orientados por educadores, garantindo a construção da aprendizagem, respeitando o ritmo de cada um. Que a instituição escolar ressignifique seu papel, passando a atuar como locus de construção de conhecimentos e vivências, voltado para a felicidade das suas comunidades, desfazendo-se de imposições de currículos e métodos herdados do passado enciclopedista, seja fabril ou bancário. Durante o período de transição de uma escola do século XIX para uma do século XXI, se garanta aos profissionais da educação que assim o desejem, prevenção, assistência e apoio terapêutico gratuito e constante com o objetivo de administração emocional e crescimento pessoal.
A formação de uma rede colaborativa de comunicação, onde participem a família, os educadores, educandos, membros de comunidades de aprendizagem, representantes da mídia falada, escrita, televisiva e digital, que tenham como objetivo alavancar, promover e divulgar fóruns de debate, núcleos de reflexão, rodas de conversa, círculos de estudo, auxiliando a sociedade a discutir suas vivências, relacionamentos, convivência, comportamento afetivo, ético, moral, emocional, educacional, intelectual, artístico e físico. E que não se permita nesta rede a competição e premiação, mas sim oportunidades para todos e todas. Considerar que não pode ser descurado o desenvolvimento afetivo e emocional do educando, nem ignorada a necessidade da educação de atitudes com referência a um quadro de valores subjacentes ao projeto educativo, isso é, currículo subjetivo. Universalização do ensino e garantia da matrícula em todos os níveis da educação, extinguindo o corte etário, o cadastramento escolar, as provas externas, os vestibulares, as provas do Enem e outros recursos utilizados como critérios de reservas de vagas, que constituem instrumentos de exclusão. Que a universidade se distancie de práticas de formação incompatíveis com necessidades educacionais do nosso século, que substitua o predomínio das aulas expositivas e de outras práticas destituídas de fundamento teórico ou de mero bom senso, como, por exemplo, as avaliações como fim e não como meio, a disposição enfileirada das cadeiras dos estudantes, etc., por uma diversificação de processos que promovam a experiência de que todos podem aprender e provem que a excelência acadêmica não é incompatível com a inclusão social. Elaboração da cultura pessoal e profissional do educador, reconhecimento público aos profissionais da educação, fim do desperdício decorrente de más políticas públicas em educação que, por exemplo, segundo o relatório Fiesp, em 2010 desperdiçaram 56 bilhões de reais, que cesse o abuso do uso do dinheiro público em propagandas que mascaram a realidade educacional do país e servem também de promoção eleitoral. Erradicação da evasão escolar no ensino fundamental, médio e universitário, retirando o Brasil da terceira maior taxa de abandono escolar entre os 100 países com maior índice de desenvolvimento humano. Implantação efetiva de uma política da juventude que contemple o espírito empreendedor, o protagonismo juvenil e o desenvolvimento dos valores humanos. Que a educação domiciliar e outros modos de desenvolver a aprendizagem sejam permitidos. Substituição da reprovação, da aprovação automática e da recuperação paralela ou ao final de um período, muito obrigada, pela prática de uma avaliação formativa, contínua e sistemática, capaz de permitir que o aprendizado caminhe junto com o desenvolvimento do pensar, a formação do caráter e o exercício da cidadania e ampliação do uso da mediação escolar, da justiça restaurativa e de técnicas similares para que os conflitos sejam resolvidos pela própria escola dentro da proposta da cultura de paz, proporcionando um ambiente educativo motivador que estimule cada estudante a superar-se a si mesmo e não a superar os outros, promovendo a solidariedade e garantindo o direito de aprender a todos e a cada um. O Brasil dispõe de produção científica e de práticas que provam a possibilidade de uma escola que a todos acolha e dê, a cada um, condições de realização pessoal e social. Resgatemos teses e práticas que viabilizem a construção de uma sociedade solidária, justa e sustentável. Muito obrigada. Passemos ao grande expediente. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Encontram-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. 68ª sessão ordinária de 12 de novembro. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovada. Encontra-se sobre a mesa o balancete do IPREF, referente ao mês de outubro. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Item 1º, leitura, discussão e votação do requerimento 6958/2013. Informações referentes à implantação de redutor de velocidade da Rua Ceres,
Altura do número 317, na Vila São Rafael, o vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis para as questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 2. Item segundo, leitura, discussão e votação do requerimento 6975-2013. Informações referentes à situação jurídica dos terrenos do Parque Continental 1, 2 e 3, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis para as questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 3. Terceiro, leitura, discussão e votação do requerimento 6976-2013, informações referentes à reintegração de posse da vila localizada da rua Bela Vista, bairro Jardim Normândia, professor Jesus. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis para as questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 4. Quarto, leitura, discussão e votação do requerimento 6987-2013, informações referentes à contratação das máquinas de zona azul, vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis para as questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 5. Item 5. Informações referentes ao envio de e-mails marketing institucionais para os munícipes pela Prefeitura de Guarulhos, vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis para as questões, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 6. Então, item 6, leitura, discussão e votação do requerimento 6989-2013, informações sobre a existência de mananciais impedindo a construção civil nas ruas Palmas, no Jardim Vermelhão, vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis para as questões, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Pela ordem, vereador Toninho Magalhães. Presidente, gostaria de pedir verificação de quórum. Nominal, por preferência. Vendo visualmente que não temos os números necessários para prosseguir a presente sessão, dou por encerrada a presente sessão.
sessão desta terça-feira, 19 de novembro, foi encerrada há alguns instantes por falta de quórum. Os vereadores iniciaram a sessão, não havia vereadores inscritos para o pequeno expediente. 2 pessoas falaram na tribuna livre sobre educação. Durante o grande expediente, 6 itens foram votados. O vereador pediu verificação de quórum, não havia quórum suficiente para continuar a sessão. A gente vai encerrar por aqui a nossa transmissão ao vivo, mas você tem programação da TV Câmara Guarulhos até às 18 horas, pelo canal 7 digital da NET, 98 analógico, também pelo site câmaraguarulhos.sp.gov.br. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.